Nós estamos no Setembro Dourado, um mês que é de alerta para os pais que de repente estão observando alguns sintomas diferentes em seus filhos, em seus adolescentes, que podem ser de repente algum alerta em relação ao desenvolvimento de um câncer. Nós vamos falar sobre Setembro Dourado e a nossa convidada de hoje é a Merielle. Ela tem uma filha, a Raquel, uma menina linda, que alguns anos atrás foi diagnosticada com câncer, fez o tratamento e agora está bem. Vamos falar sobre a importância de um diagnóstico precoce. Obrigada, Meire, por nos receber, por estar aqui falando com a gente sobre esse assunto que é tão delicado, mas é tão importante. Obrigada, Karina, pelo convite. Pra gente, assim, enquanto mãe, de uma criança que passou por uma questão do câncer, é muito importante falar disso e conscientizar, toda a sociedade em relação aos cuidados para o diagnóstico precoce. A Raquel hoje, ela já fez o tratamento, infelizmente ela não recebeu esse diagnóstico precoce, quero que você conte pra gente como que você ficou sabendo, quais que foram os primeiros sinais, sintomas que você observou na sua filha. Então, o diagnóstico da Raquel do câncer foi aos 5 anos. Ela teve o retinoblastoma, que é o câncer ocular, na retina, que é um câncer raro, mas é comum em crianças. O primeiro sinal que a gente percebeu na Raquel foi a mancha no olho, um esbranquiçado no olhinho direito dela, A gente começou a perceber esse esbranquiçado, até quem percebeu mesmo foi a professora dela da escola, Por isso que é importante falar para a comunidade, porque às vezes não é só a mãe e o pai que vão conseguir observar, Mas foi a professora dela da escola, ela estava começando a aprender as letras, e as professoras costumam colocar em cima do quadro, as letrinhas, e ela levantou os olhos para olhar para cima, a prof percebeu que tinha uma manchinha. E nos chamou a atenção, e chamou e conversou, e nós começamos a observar aquela mancha. E aí ela começou, foi no oftalmologista, mas não teve o primeiro diagnóstico do retino, teve um outro diagnóstico, a gente foi tratando com medicamento, e no passar de um mês aquela mancha aumentou, O medicamento era para diminuir e aquilo começou a aumentar, ficou maior e ela começou a ficar estrábica. Ela não era, Ela tinha visão normal e ela começou a perceber que o olhinho dela mexia, Ela ficava estrábica e também ele ficava assim como se estivesse pulando, Aí a gente retornou no médico, fez vários exames, e não conseguia ter esse diagnóstico do que era. E aquela manchinha aumentando e o médico falou que ela não estava mais enxergando de um olho. A gente também não conseguiu perceber que ela não estava enxergando desse olho, E porque se adaptou muito rápido, mas ela não estava mais enxergando desse e a mancha só aumentava. Foi esse aumentar que a gente começou a suspeitar que algo não estava normal, Mesmo com os exames que ela fez, exame de sangue, fez um ultrassom do olho, também não conseguiu diagnosticar o que realmente era. Como demorou muito, o tumor foi crescendo, a gente seguiu o tratamento dela pelo SUS, mas em São Paulo, Quando a gente chegou lá, a ideia era não precisar operar, Porque como era no olho, ela poderia perder o olho, E não precisar operar. Então ela chegou lá já com o olho já estava por dentro totalmente destruído, ela já não enxergava, já não tinha mais como salvar o olho dela, então ela precisou fazer a cirurgia. Então eu acredito assim que se a gente conseguisse descobrir antes, ela não teria perdido o olho, porque foram casos que a gente viu. Para as mães que estão na angústia de receber um diagnóstico, que estão na suspeita, ainda não foi confirmado ainda se o seu filho está com câncer, qual que é o teu recado? O que você diria para essas mães? Se você pudesse se encontrar com a Meire lá de 3 anos atrás, pudesse dar um conselho para ela hoje, qual seria? Eu acho que seria observe, Olhe os detalhes, Olhe os detalhes do teu filho, olhe nos olhos, principalmente no caso do retino, olhe nos olhos, Se ele está vendo bem, pergunte, Existem outros cânceres que dão outros sintomas, Manchas na pele, muita dor de cabeça. Então, não pense que não é nada. A gente não quer pensar que é um câncer, mas tenha atenção, Eu lembro que o da Raquel, quando passou um mês do tratamento, que o médico falou, tá só aumentando, não tá diminuindo, na hora eu não dei a devida importância. E quem me chamou muita atenção foi a minha mãe. Ela falou, não, você tem que ir em outro médico, tem que fazer outro exame. Eu falei, mas pode não ser nada. Então esse pode não ser nada, na verdade,
fez com que demorasse mais para a gente descobrir, né? Então, olhe para os seus filhos, mães, olhe, observe, né? Se foi no médico, ficou com dúvida, vai em outro especialista, né? Tenha uma segunda, uma terceira opinião, né? De outro especialista, faça os exames, não demore. Né? Não demore para fazer os exames, não deixe para depois.